Sabe, existe uma história sobre genialidade que, olha, praticamente todo mundo já ouviu. Mas e se a parte mais importante dessa história for mentira? É isso mesmo. Hoje, a gente vai desmontar o famoso mito da maçã de Newton para descobrir o que de fato está por trás das grandes ideias. Vamos lá. Tenta imaginar a cena comigo. Pensa num jardim inglês, super tranquilo. Ali debaixo de uma macieira está Isaac Newton, todo pensativo. De repente, uma maçã cai. E é nesse exato momento, num lampejo de pura sorte, de intuição, que uma das maiores leis do universo é revelada. É uma imagem forte, né? Quase coisa de cinema. E a verdade é que a gente adora essa história. Assim como a gente adora do Arquimedes gritando Eureka. Sabe por quê? Porque são narrativas que fazem a descoberta parecer um passe de mágica, sabe? Um presente dos deuses para alguns poucos escolhidos. A ideia de que a genialidade é essa faísca que do nada ilumina tudo. Então, para a gente entender o que realmente aconteceu, primeiro a gente precisa dar uma olhada de perto na lenda que todo mundo conhece, a famosa lenda da maçã. É o que chamam de momento eureka, né? Aquela ideia de que uma solução super complexa pode simplesmente brotar na cabeça do absoluto nada num instante de pura inspiração. Essa é a base do mito do gênio solitário, aquele que resolve tudo num estalar de dedos, só que da mente. Só que é aqui que a coisa começa a ficar interessante. E se essa história tão simples for, na verdade, simples demais? Uma simplificação que esconde o principal. E se a realidade por trás da maçã for muito, mas muito mais complexa e, vamos ser sinceros, bem mais fascinante? Mas olha, a verdade pode ser ainda mais radical. E se não for só uma simplificação, e sim uma farsa mesmo? Uma história contada de um jeito conveniente, só para esconder como o conhecimento de verdade avança. Bom, então vamos fazer o seguinte: deixar a lenda de lado por um momento e encarar a realidade. O trabalho duro, o suor, que existiu por trás do tal gênio. O ponto-chave aqui é o seguinte: a maçã não foi o começo de tudo, ela foi, na verdade, a culminação, a gota d'água. Naquela época, a mente de Newton já estava, fervilhando com o problema da gravidade, do movimento dos planetas. Ele não foi pego de surpresa, de jeito nenhum. Ele estava preparadíssimo. A jornada do Newton não foi um único momento, foi um processo que levou décadas. Começou lá nos estudos dele em Cambridge, passou por aquele período de isolamento por causa da peste e só foi terminar anos depois com a publicação do famoso Principia Mathematica. A maçã foi só um flash, um instante, no meio de um caminho muito, muito longo de trabalho. E tem mais, ele não estava sozinho nessa. De jeito nenhum. O progresso do Newton não foi um monólogo, foi um diálogo. E muitas vezes um diálogo bem intenso, viu? Com outros grandes pensadores. Ele trocava ideias com o Robert Hooke, debatia com o Leibniz. É assim que a ciência avança, em comunidade, um construindo sobre o trabalho do outro. A tal história dos ombros de gigantes. Quando a gente coloca lado a lado, a diferença é gritante. De um lado, o mito vende a imagem do gênio solitário, do flash de eureka. Do outro lado, a realidade mostra um processo coletivo, com anos e anos de trabalho metódico. O mito fala de um dom, algo que se tem ou não se tem. A realidade fala de esforço, algo que pode ser desenvolvido. Tá, mas se a história real é tão diferente, fica aquela pergunta no ar, né? Por que a gente insiste tanto nesse mito? Bom, a resposta para isso está na nossa própria psicologia. É que o mito é conveniente. É uma história fácil, sabe? Simples de entender. Ela permite que a gente coloque a genialidade num pedestal, como se fosse algo que só acontece para alguns sortudos. E aí, convenientemente, a gente não precisa se preocupar com todo o trabalho duro que aquilo de fato exige. Só que essa conveniência toda tem um preço, e ele é alto. O mito valoriza demais o flash e esconde o esforço gigantesco que existe por trás. Isso acaba desvalorizando o trabalho metódico, faz a ciência, a inovação, parecerem um clube fechado só para gênios, algo inacessível para nós, meros mortais. E aí que está o grande paradoxo. Os momentos de eureka, eles existem sim, mas eles não são o começo da jornada. Eles são o ponto de chegada, o resultado de um longo, longo tempo de imersão total no assunto. A maçã só fez algum sentido porque o cérebro de Newton já estava mais do que preparado para entender o que aquela queda significava. Então, se a gente entende que o mito é uma espécie de armadilha, como que a gente sai dela? A resposta é transformando a ideia de genialidade.
Deixar de ver como um dom e passar a ver como uma escolha. O maior problema do mito, sabe qual é? É que ele nos paralisa, nos coloca na plateia, assistindo a história do conhecimento acontecer como se a gente fosse só espectador, quando na verdade todo mundo pode participar do jogo. O processo real da inovação, na verdade, segue uns passos bem claros. Primeiro, imersão total no tema, mergulhar de cabeça mesmo. Segundo, trabalho contínuo, metódico e, muito importante, colaborativo. E só lá no final, como a cereja do bolo de tudo isso, é que o tal do insight aparece. Então, talvez a melhor maneira de enxergar isso seja simplesmente redefinir o que é genialidade. Não é um dom que a gente recebe do céu. É uma escolha que a gente faz todos os dias. A escolha de se dedicar, de não desistir, de abraçar o processo com tudo que ele tem. E essa, convenhamos, é uma história muito mais poderosa e que inclui todo mundo. No fim das contas, a lição é bem clara, né? A verdadeira revolução, o progresso de verdade, não acontece enquanto a gente fica esperando a maçã cair na cabeça. Acontece quando a gente decide plantar a macieira. É sobre criar as condições para que a inspiração possa, enfim, florescer. Fica aí a reflexão.